O grande debate de hoje repercute a manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista. Segundo a estimativa do monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo, 185 mil pessoas foram ao evento. Já a Polícia Militar de São Paulo falou em 750 mil. O levantamento da USP foi feito a partir de imagens analisadas por um software. Foram tiradas 43 fotos entre as 15 horas, horário oficial do início do ato, e às 17 horas, quando Jair Bolsonaro já havia feito a sua fala e se encaminhava para ir embora do local. Cada uma dessas fotos foram submetidas a um software que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas na imagem. Segundo o estudo, o pico de 185 mil pessoas foi por volta das 3 da tarde. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma que 750 mil pessoas estiveram presentes ao ato bolsonarista, sendo 600 mil na própria Avenida Paulista e outras 150 mil nas ruas adjacentes. E durante evento no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, o presidente Lula foi questionado sobre o ato por uma repórter. Lula deu risada e não respondeu à pergunta, que acabou sendo vaiada por pessoas que estavam no local durante a solenidade. Vamos ver. Se eu puder ser ousada, presidente, eu queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Eu acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível. Muito obrigada. Muito bem, pessoal, vamos lá. Ministra Esther e ministro Rui, quiser complementar sobre o PAC. Bom dia, Lu. Vamos ao debate. Caio Coppola, começo contigo. O poder de mobilização de Jair Bolsonaro deve ser uma preocupação para o presidente Lula? Olá, Yuri. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, é impossível saber o que Lula pensa sobre o poder de mobilização de Bolsonaro. Talvez surpresa, talvez inveja, vai saber. É tudo especulação. O fato é que a manifestação foi uma demonstração inequívoca de força política e apoio popular ao ex-presidente. Mas esse 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, foi muito além disso. Nós testemunhamos no domingo uma manifestação histórica de caráter simbólico que ultrapassa questões meramente eleitorais, partidárias ou até ideológicas. E aqui a gente precisa resgatar o contexto desse grande ato democrático. A manifestação de 25 de fevereiro foi uma reação pública às operações policiais e aos procedimentos judiciais no âmbito do famigerado inquérito das milícias digitais. A constitucionalidade dessas investigações e a legalidade de certas decisões do ministro Alexandre de Moraes são questionadas por muitos juristas, incluindo autoridades da magistratura, do Ministério Público, a OAB e até advogados criminalistas associados politicamente à esquerda. Para ficar em um exemplo, o doutor Antônio Cláudio Maris, ícone do coletivo Prerrogativas e aliado de Lula, chegou a afirmar o seguinte em entrevista à Folha, aspas, nem na época da ditadura militar isso ocorreu. O magistrado, o juiz, não pode tomar decisões que não tenham base legal ou vira ditadura do judiciário, fecha aspas para o doutor Maris. A crítica a esse modus operandi do ministro relator também consta de manifestações da Procuradoria-Geral da República, como essa aqui, referente a um processo análogo, o inquérito das fake news, aspas para PGR. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que foram decretadas. Elas afrontam valores caros à democracia, como a liberdade de expressão. Portanto, esse era o contexto do ato democrático de 25 de fevereiro na Paulista. A defesa do devido processo legal contra uma eventual perseguição política e a defesa da liberdade de expressão contra a censura politicamente motivada. Ou seja, aos manifestantes não faltavam motivos legítimos para criticar e para protestar. Contudo, ao convocar o ato, o ex-presidente Bolsonaro fez um pedido muito peculiar aos seus apoiadores, aspas. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso, não compareçam com faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Pessoal, onde já se viu uma manifestação política sem crítica em texto ou em imagem? Que protesto inédito é esse que clama por justiça sem faixa nem cartaz? E o mais interessante é que os manifestantes entenderam o recado e seguiram essa solicitação de Bolsonaro à risca.
E com exceção daquela incisiva fala do pastor Silas Malafaia, que expôs uma alegada parcialidade nas decisões da Justiça Eleitoral e explicitou aí supostas contradições na narrativa do golpe, até mesmo o conteúdo dos discursos, incluindo o discurso do próprio Jair Bolsonaro, foi esvaziado de críticas e menções a autoridades do judiciário. De certa forma, o ex-presidente ele já tinha sinalizado essa intenção. Disse aqui o Bolsonaro ao convocar o ato, aspas, mais do que discurso, uma fotografia para mostrarmos para o Brasil e para o mundo as nossas preocupações. Faz todo sentido. Muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas tão importante quanto o que apareceu nessa grandiosa imagem da multidão verde e amarela na Paulista é aquilo que estava faltando na foto, as faixas e cartazes que os manifestantes não trouxeram. Essa é a característica que, na minha análise, dá a real dimensão histórica e simbólica desse ato. A autocensura escancarando a censura, o que em comunicação se conhece por metalinguagem. Não protestar livremente já é por si só uma forma de protesto e confronta certas autoridades judiciais com seu alegado autoritarismo. Que democracia é essa em que centenas de milhares de pessoas não se sentem seguras para exercer o seu direito constitucional de livre manifestação? Há algo de podre no reino dos tribunais. José Eduardo Cardoso, o poder de mobilização de Jair Bolsonaro deve ser fator de preocupação para o presidente Lula? Boa noite, Yuri. Boa noite, Caio. Veja, eu acredito que é uma situação absolutamente esperada. Nós sabemos, é inegável que o Jair Bolsonaro continua tendo uma base de apoiadores muito forte. A extrema-direita cresceu muito no Brasil, a ponto que durante o seu governo, ele se ganhou a eleição, cresceu durante o seu governo e tiveram que se unir todos os setores democráticos brasileiros para derrotar Jair Bolsonaro nas eleições. Ele não perdeu a base de apoio desta maneira. Ou seja, muitos daqueles que já o apoiavam defendiam intervenção militar, golpe de Estado, atacavam o ministro do Supremo. Esta base não se desfez. E o ato da Paulista mostra uma realidade que ninguém acreditava que tinha desaparecido. Ou seja, uma realidade política absolutamente normal. O que é impressionante mostrar é o seguinte, em primeiro lugar, tudo a democracia pode e deve admitir. Porém, a democracia nunca deve admitir aqueles que atuam para usá-la e suprimi-la. Eu me lembro de um ex-ministro Goebbels, de Hitler, que acabava dizendo que a democracia é uma piada, porque ela autoriza exatamente os meios, ou pode autorizar os meios, para que aqueles que querem suprimi-la tomem o poder. Então, há um limite. Como existem limites para todos os direitos, há limites para a democracia. A democracia a tudo tolera, menos a sua destruição. Quando Jair Bolsonaro faz as suas mensagens para que não se levem as faixas, ele estava fazendo uma vacina. Porque se efetivamente aquelas pessoas que lá estivessem, seria num número equivalente a essa, portassem os cartazes abaixo a democracia, pela intervenção militar, pelo artigo 143, fim do Supremo Tribunal Federal, basta um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, eu teria uma evidente situação de incentivo ao golpe, que foi claramente articulado, segundo provado na Justiça, e cada dia que passa, mais provas surgem. Então, Jair Bolsonaro, para que não fosse agravada a sua situação, acabou pedindo e os seus eleitores, fiéis, seguiram e fizeram uma manifestação nos marcos daquilo que é possível, pelo menos daquilo do pouco que eu vi, nos marcos do que é perfeitamente possível. Ou seja, não bradaram aqueles slogans que propagandizam ações antidemocráticas ou golpistas. Então, diante deste quadro, eu considero um ato que, salvo alguma situação que eu não tenha visto, foi normal, que expressava um apoio que Jair Bolsonaro não perdeu, e isso não traz preocupação nenhuma. Ou seja, nós continuamos com o debate político. De um lado, os que defendem a democracia, o Estado de Direito, que estão unidos com setores de esquerda, setores de centro e até setores de centro-direita. E outros que lutam no campo da extrema-direita. Vi lá
a presença de governadores, né, que eu acho até que participam ou têm uma intenção, em alguns dos casos, não em todos, de herdar um espólio desse espaço político diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e pretendem ser candidatos à eleição em seu lugar. Ou seja, me parece que é uma situação que está absolutamente dentro do esperado e não vejo razão para preocupação. A preocupação que tenho não é o ato, mas é a existência no século XXI de ideias antidemocráticas, golpistas e daqueles que não desejam manter a Constituição de 88 nos seus contornos específicos que consagram no seu artigo 1º o Estado de Direito, democrático e social. Falando dos governadores presentes ao ato, Caio Coppola, o governador de São Paulo falou em nome deles. Tarcísio de Freitas foi o único a discursar em nome de Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Jorginho Melo, que estavam presentes, e disse que Bolsonaro não é mais um CPF, não é mais uma pessoa, mas sim um representante de um movimento. Eu queria saber se você concorda com esta afirmação do governador e o quanto estes governadores presentes disputam a herança política de Jair Bolsonaro. Acho que é muito precipitado falar em herança política, né? Ainda é uma figura que está em atividade e, como nós vimos, com uma capacidade de mobilização ímpar. Não existe hoje nenhum outro político no Brasil que consiga convocar uma manifestação dessa magnitude e especialmente tão coesa, né? Eu creio que o governador de São Paulo quis expressar é que agora o Bolsonaro, ele de certa forma simboliza, né, a vítima máxima, né, de um judiciário politizado. E para usar a expressão aí consagrada pela Transparência Internacional no seu relatório sobre a corrupção no Brasil, vítima de um judiciário de coalizão, ou seja, uma justiça aparelhada, né, e instrumentalizada a favor do governo de turno. E, enfim, há vários sinais nesse sentido, inclusive, né, o descumprimento da promessa eleitoral do senhor Lula da Silva ao escolher amigos, companheiros e partidários para integrar o STF. Mas eu gostaria só de lembrar aqui ao Zé Eduardo, eu também, como ele, lamento, né, a ideia que ideias golpistas ainda pululem, né, no imaginário político brasileiro em pleno século XXI. Eu queria lembrar que o mensalão, que é a perversão da democracia, né, pela compra do poder legislativo com dinheiro de corrupção, e também o petrolão, né, que é a quebra da isonomia eleitoral por meio do superfaturamento de contratos públicos para financiamento ilegal de campanhas políticas, isso também são ideias de raiz golpista. Então, nós também censuramos aí esse tipo de prática. Agora, o que existe de extremista no comportamento e na ideologia desses quase 1 milhão de pessoas que foram à Paulista? O que existe de extremo em se manifestar tão pacificamente, tão ordeiramente, que até o comércio permaneceu aberto? Qual o extremismo em defender o devido processo legal contra eventuais abusos do poder judiciário? E qual o extremismo em defender a sua liberdade de expressão quando nós temos aí procedimentos judiciais e policiais que estão violando esses direitos e garantias fundamentais, né? O Zé disse que a democracia ela corre o risco de ser vítima das suas próprias liberdades. Então eu digo, qual democracia no mundo que admite censura? Aliás, a censura, né, talvez seja um dos primeiros passos em direção ao totalitarismo. E era contra isso que essas centenas de milhares de pessoas estavam se insurgindo. Mesma pergunta, Zé Eduardo Cardoso. Nesse ato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que Bolsonaro não é mais um CPF, não é mais uma pessoa, mas sim representante de um movimento. Você concorda com o governador e o quanto os demais governadores podem ser considerados herdeiros políticos de Bolsonaro, já que Bolsonaro está inelegível? Evidentemente, disputa-se o espólio de alguém que não pode mais se eleger e se faz discursos nesta linha. Mas foi absolutamente natural que líderes que têm um afinamento ideológico com a extrema-direita busquem encontrar espaço para ganhar a legitimidade para disputar a próxima eleição presidencial. Mas eu não vejo um judiciário aparelhado no Brasil. Não vejo, basta olhar a história.
Dilma Rousseff teve um impeachment e não, a meu ver, embora eu tenha sido advogado e impetrei vários mandados de segurança, o judiciário não concedeu coisa que deveria conceder. Michel Temer, o governo seguinte, sofreu situações autorizadas pelo Poder Judiciário. Lula, que foi presidente da República, foi preso e depois, com muito custo, provou-se um conjunto de arbitrariedades da Lava Jato e foi, então, revistas suas decisões. Jair Bolsonaro também não aparelhou, embora tenha tido 2 nomeações de pessoas que eu até posso discordar de votos, mas respeito, porque assim se faz na democracia. A gente respeita quando ganha e quando perde. Então, portanto, eu não vejo um judiciário aparelhado. O que eu vejo é que a ordem vista ontem, infelizmente, não se reproduziu na manifestação do dia 8 de janeiro, que houve aquele quebra-quebra e cada vez mais aparecem as situações que incentivaram aquela situação, que é a emergência de um plano golpista atabalhoado, feito de uma forma absolutamente desatinada e que cada dia que passa é provado por declarações, por delações, por situações descobertas, inclusive por imagens do presidente da República comandando reuniões ministeriais em que este golpe estava sendo articulado, em que se fala de empresários, vamos liberar dinheiro para X, B ou C, para essas manifestações. Então, ou seja, de fato, temeroso da situação que tentou engendrar e viabilizar no dia 8, Bolsonaro agora pediu como vacina para a sua base que não reproduzisse as situações anteriores, de todos os atos antecedentes. E sabem por quê? Porque a democracia, ela assegura a liberdade de expressão, mas toda liberdade tem limites. Essa é uma noção clara, indiscutível, que a gente aprende nos bancos escolares da Faculdade de Direito. Não há direitos absolutos nesse tipo de Estado que nós vivemos, que é o Estado de Direito. Ou seja, a liberdade de expressão existe, deve ser assegurada sim, mas eu não tenho possibilidade de ir além daquilo que a ordem jurídica me assegura no exercício da liberdade de expressão. Eu não posso caluniar, eu não posso difamar, eu não posso injuriar. São limites à liberdade de expressão. E um desses limites, sabe qual é? O respeito à democracia e ao Estado de Direito. Por isso é crime tentar-se atingir o Estado de Direito e a democracia, como aconteceu e está sendo provado em todo o período que antecede o dia 8 de janeiro e teve como corolário aquelas ações violentas que todos nós sabemos e hoje articulam em torno de si e na sua motivação atos notórios e não mais indícios, mas provas veementes de quem está por trás de tudo aquilo.